para sempre. A gente vai seguir com outras notícias, porque em meio ao aumento da desaprovação em pesquisas e as crises também que estão acontecendo, como as declarações sobre Israel, o presidente da República decidiu agendar para a próxima segunda-feira a sua primeira reunião ministerial do ano. Em 2023, o petista realizou 4 encontros de avaliação com seus aliados de primeiro escalão e nos encontros o petista tem reafirmado a necessidade de percorrer o país para fiscalizar e entregar obras. Uma das pautas desta próxima reunião deve ser a tentativa de aproximação com evangélicos e também com o agronegócio. Você, José Maria Trindade, quais devem ser os pontos mais importantes que serão tratados nesse encontro? Qual é o objetivo principal do presidente da República, hein, Zé Maria? Por incrível que pareça, o grupo ali próximo do presidente Lula está certo de que o governo está fazendo a coisa certa, que existem várias realizações, que, enfim, que está presente e tal. Mas isso, segundo a avaliação do grupo, né, não está chegando exatamente nas pessoas. E aí há vamos dizer, uma aceitação. Primeiro, o governo aceitou a pesquisa, viu? Ninguém, não vi ninguém no governo contestando, essas pesquisas são mal feitas, são direcionadas, nada disso. Aceitou. E segundo, o que fazer? E aí, o primeiro diagnóstico é de que o governo está perdendo feio na área digital, as plataformas digitais. E que muita gente hoje, isso é verdade, não assiste os tradicionais veículos de comunicação e se informam pela internet. O governo está perdendo lá, está perdendo em empresas como nós aqui, que temos uma plataforma integrada de televisão, de rádio, de internet. Isso é um canhão, isso é um poder muito grande de transformação e de explicação, né? E isso está levando o governo a fazer um novo raciocínio. Há quem estude ali a possibilidade de mudanças no processo de comunicação do governo, mas não de mudança de nomes no processo, mas mudança de processo, ênfase em vários outros setores que não estão recebendo a atenção do governo. Mas veja bem, a comunicação, ela não produz milagres, ela não executa, né? A comunicação leva características, leva execuções de um poder ou de uma pessoa, mas não inventa a mágica, fica sempre com a pessoa. A mágica é sempre com o gestor. E a comunicação transmite as mágicas feitas. Esta é uma realidade. O governo agora está tomando algumas providências. Primeiro, o presidente Lula está dando mais entrevistas, já decidiu, me explicou ali um integrante do governo, que no primeiro ano teve uma pauta internacional, que nós falamos muito aqui, nos Pingos, mas que agora era para dar uma imagem do governo Lula internacional e que agora ele vai fazer muito mais visitas internas, visitar estados, municípios e tal, e assim por diante. Ele já vem fazendo isso agora nesses primeiros anos de 2024. Então, eu estou dizendo isso para explicar qual é a relação do governo, qual é a concepção. Mas, assim, tem que mudar muito, porque é um momento em que o presidente da República estaria voando, né? No auge ali do primeiro ano, depois do primeiro ano, mudanças prometidas, e isto não está acontecendo. Culpar só a comunicação é frágil demais, é frágil. É preciso ter mais conteúdo também para que a comunicação possa funcionar. Mas que a falha, sim, porque a queda na aprovação do presidente e do governo ficou ali estampado e muito evidente. Essa reunião ministerial, a tentativa é de, primeiro, dar uma cara única a um governo muito plural. Assim, se você olhar a esplanada é disforme. Tem muita gente de um lado, de outro, de um partido, de outro. Então a tentativa é de fazer o dever de casa, dar um discurso único. E, segundo lugar, cobrar dos ministros uma ação global e integrada do governo. Que o que está acontecendo, que a gente vê aqui, é que cada ministro cismou que é presidente do Brasil e fazendo a sua própria agenda. Pois é, mas buscar unidade com uma frente tão ampla assim, né, Zé Maria? Tantos partidos diferentes, formas de pensar. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Enquanto você expunha suas ideias e informações, o Beraldo abriu um sorriso, provavelmente tem boas informações e opiniões para compartilhar com a gente. Agora, Beraldo, em outras ocasiões você disse que essa atual gestão federal guarda características de uma administração analógica ainda presa no início dos anos 2000.
Agora, para essa reunião ministerial, o que é preciso mudar, alterar para melhorar a relação com os ministérios e tornar essa gestão mais eficiente, Beraldo? Não, analógica e, inclusive, por isso, né, por essa visão atrasada em relação ao Brasil e o mundo, é que esse objetivo que o Zé citou, de que ano passado era o ano de reconstruir a imagem do Brasil internacionalmente, ela claramente falhou. Então, o governo começou anunciando acordo entre Mercosul e União Europeia, líquido e certo, só não tinha sido assinado ainda pela incompetência do governo anterior. E aí estamos aí, vendo Macron sendo recebido aí com muita risadinha, tapa nas costas, né? Anunciou que vem e tal, e acordo que é bom nada, porque a França disse que simplesmente não vai fazer. Aí depois a gente teve as manifestações contra a Ucrânia, que foi invadida pelo seu vizinho, a Rússia, a ponto de, numa reunião do G7, se não me engano, em Tóquio, ou no Japão, alguma cidade do Japão, Zelensky ter aparecido de surpresa, todos os grandes líderes mundiais levantaram para comentar o Zelensky, e o presidente brasileiro olhou para o lado, fingiu que não viu. Depois, seu posicionamento em relação ao ataque covarde, absurdo, cometido pelo Hamas contra Israel. Depois, a sua posição em relação à ameaça de invasão que Hugo Chávez, que Nicolás Maduro fez à sua vizinha Guiana. Então, assim, Brasil, do ponto de vista internacional, é absolutamente tragédia. Aí agora, esse ano é o ano de focar aqui dentro. E essa reunião, pelo que está colocado aí, tem como foco uma estratégia para recuperar a sua popularidade. Aí eu pergunto a vocês, meus queridos telespectadores e ouvintes da Jovem Pan, vocês acham que a preocupação do presidente deve ser com popularidade ou em ter um projeto de governo que efetivamente tenha como consequência a melhora da vida das pessoas, a melhora da vida do brasileiro, a melhora do Estado brasileiro, para que aí então este presidente seja visto como alguém popular, alguém que merece atenção e naturalmente voto. Então isso mostra que aqui está tudo de cabeça para baixo, o capim está comendo boi. O foco vai ser na propaganda, o foco não vai ser no projeto. O governo vai continuar inchado, o orçamento vai continuar furado, a vida do brasileiro vai continuar uma porcaria, mas agora temos a perspectiva que nas próximas pesquisas o presidente apareça super bem avaliado. Olha que coisa bonita, hein? Beraldo, eu quero agradecer pela compilação das gafes ou declarações infelizes do presidente da República, mas uma pessoa aqui, o Roberto Dias, enviou uma mensagem lembrando que o presidente Lula também agradeceu à África por tudo que foi produzido nos 350 anos de escravidão. Ele disse isso durante uma viagem a Cabo Verde. Enfim, um registro aqui da nossa audiência. E você, Mota, expectativa para essa reunião ministerial, a primeira do ano? O presidente Lula quer promover alguns ajustes na relação com os ministérios, melhorar a eficiência do governo. Mota. Eu fico pensando no desafio de lembrar os nomes dos ministros, né? Você sentado na sala, o ministro entrando, e você não tem certeza se aquele cara que está entrando é ministro, se é assessor, se é um garçom que vai servir alguma coisa. Deve ser difícil, né? São 38, não é isso? É muito difícil. Tem plaquinha, Mota. Hã? Tem plaquinha, Mota. Tem plaquinha? Será que tem, Zé? Precisa de uma luneta para enxergar a plaquinha de tanto ministro. Já imaginou o grupo de WhatsApp dos ministros? Como é que deve ser? Mas é um desafio, né? Outro desafio vai ser convencer os evangélicos a achar que descriminalização do porte de maconha é uma pauta boa, ou que liberação do aborto também é uma pauta evangélica. E eu só tenho a dizer o seguinte, eu na minha inocência achava que essas reuniões aí aconteciam toda semana, ou pelo menos uma vez por mês, né, como acontece nas empresas. Mas eu tinha esquecido que o governo funciona com a lógica diferente. Você, José Maria Trindade, ainda tem a questão que envolve a aproximação com o agronegócio. O Mota bem lembrou de pautas
que são defendidas por integrantes do governo, mas que vão na contramão do que defende a bancada religiosa, a bancada evangélica no Congresso Nacional. Tem o mesmo caso quando a gente olha para o setor do agronegócio, né? Pautas defendidas pelo governo vão na contramão daquilo que defende o setor do agronegócio, sobretudo em relação à demarcação das terras indígenas, né, Zé? Isso. Olha, primeiro dizer o seguinte, aquele salão de lá da presidência, eu me lembro que o Collor de Mello foi lá em Washington, na Casa Branca, e ficou admirado lá do salão oval da presidência da República. E chegou e falou, nós temos que fazer um salão oval aqui no Palácio. Aí nasceu aquela sala, que é aquela sala da reunião onde se discutiu ali a possibilidade do golpe e tal, é aquela sala. Tudo ali é gravado. É o salão oval da presidência do Brasil. Só que ele não comporta uma reunião de tantos ministros assim. Então a reunião deve acontecer em outro lugar, porque não comporta. Então tem que ir para a casa de campo do presidente da República, na Granja do Torto, ou outro salão, porque lá é pequeno para esse tanto de ministros. Vai para o Teatro Municipal de São Paulo, Zé. Pode ser, Teatro Nacional aqui, mas lá na Granja do Torto tem uma grande área e onde é possível, porque também tem os assessores e secretários nacionais que vão nas reuniões, né? E as reuniões ministeriais, elas não acontecem sempre, na verdade, há muita cópia do livro do Sun Tzu, lá, A Arte da Guerra, de que nenhum general controla mais do que 6 comandados, a ordem, um controla 6, e eles controlam 6, e os ministros são divididos em grupos de atuação. E o ministro-chefe da Casa Civil, que é o gerentão do governo. E apostava muito no Rui Costa, de que ele seria um grande gerentão, porque ele saiu da Bahia reelegendo o sucessor, venceu tradicionais líderes da Bahia e tal. Chegou aqui, ele ficou meio perdido nessa liderança. O ministro-chefe da Casa Civil funciona como o ministro-chefe dos ministros, né? É que faz essa coordenação, mas ficou talvez a disposição muito difícil e tal. Sobre essa aproximação do presidente com o grupo do agronegócio, desde a transição há uma tentativa, né? E num certo momento houve ali as conversas, Ronaldo Caiado, que tem uma forte liderança nesse setor, governador de Goiás, até ajudou o ministro da Agricultura, né? E desde lá da fase de interinidade, de ajuste do governo, e nunca conseguiu. Na verdade, o setor, o agronegócio, independe do governo. Cresceu tanto que pega recursos fora do Brasil, de trade, é um pouco mais cara, mas não tem que se submeter à chantagem, à corrupção, a pedir favores. Chega lá, pega o dinheiro, faz e paga e pronto, né? E também em vários, não precisa do governo. Essa história do plano safra e tal é para o médio pequeno, né? E o pequeno. Não é para o agronegócio, o plano safra, que o governo lança. É um crédito especial. O grande, esse agronegócio que cresceu 15%, está acima do governo. Só que eu acho, e eu falo isso para o agro, é que não dá para ficar longe do governo. O governo não é o governo Lula, o governo é o governo do Brasil, né? Então o agronegócio tem que ir para o governo, sim, até para fazer críticas, para fazer reparo e saber o que o governo está preparando, porque para não ser surpreendido, né? Não tem segredo nisso, não dá para ficar distante do poder e do governo, ainda mais um negócio tão importante. O agro cresceu e se agigantou. Hoje o Brasil é segurado na balança comercial pelo agro e pela mineração, gás, petróleo e mineração, que estão ali lado a lado. São os dois grandes, gigantes setores do Brasil. Não dá para ficar longe do governo. Sobre evangélicos, essas pautas, elas acabam entrando em conflito com o que pensam os evangélicos. E não é só evangélicos que criticam, os católicos também. Então é preciso fazer um ajuste fino ali, que o governo é laico, o Estado é laico, mas não pode ficar longe das demandas. Os pastores, os bispos são reais representantes ali dos seus seguidores, né? Da sua religião e devem ser consultados em pautas e em decisões do governo. Isso é natural numa democracia. Só para fechar, você, Beraldo, que em outra ocasião disse que o governo ainda não tinha conseguido mostrar
a sua cara, né, as suas credenciais, quais seriam as suas prioridades? Por qual razão não conseguiu fazer isso ainda no primeiro ano de gestão? E o que você pode esperar para esse segundo ano? As condições são outras? Não, eu não vejo as condições mudarem. A única coisa que muda é que esse ano tem eleição e a gente vê o governo reunindo todos os seus esforços para performar na eleição. Dane-se o projeto presidencial, dane-se a responsabilidade de gerir um país com tantos problemas como o Brasil. O negócio agora é ganhar a prefeitura. Esse é o ponto. Porque as prefeituras servem de base para a eleição de 26. Então, é essa constante preocupação com a eleição. As coisas sérias, importantes e chatas, isso aí vai levando. Vamos tocando aí do jeito que dá. Aí você pega um ministério com 38 ministros, que não é só o ministro, as pessoas precisam entender isso. Parece que quando cria um ministério, vem junto com um saco de dinheiro que está ali. Cria ministério, um saco de dinheiro. Casa da Moeda, imprime dinheiro, toma. E não é assim que funciona. A gente tinha a Secretaria de Cultura dentro do Ministério do Turismo. Você pode argumentar que não devia ser no Ministério do Turismo, que o turismo devia estar debaixo da cultura, que, enfim, tivesse onde tivesse. O fato é que era uma secretaria, virou um ministério. O que mudou? Além da placa no prédio, a única coisa que muda é que tem ali meia dúzia de assessores. O dinheiro mesmo, a grana, está dentro do mesmo orçamento. Então você não tem como dar dinheiro para 38 ministérios fazerem ações concretas dentro de um planejamento de longo prazo. Isso é impossível, até porque você vê vários ministros que a gente nem sabe o nome, estão ali para executar um grande projeto. Não demonstraram isso ao longo de um ano, e a gente está falando de 4 anos de governo, então são 25% do tempo já que essas pessoas têm de limite para ficar no seu cargo. Então, não tem como. Vai sempre tentando resolver problemas, mas nunca liderando num processo de transformação. Essa é a minha grande crítica. Este é o grande problema que eu vejo para que um governo como esse estabeleça a sua marca e deixe algo que fique para a prosperidade do povo brasileiro. Não vai deixar. A gente olhar para o agro, o Zé estava falando que o agro, né, teria naturalmente que se importar assim com o governo e, enfim, tratar com o governo seus assuntos. Eu, sinceramente, Zé, eu não vejo nenhuma razão para o agro se curvar a um governo que o ataca. Porque o agronegócio, ele produz de forma independente, ele consegue o financiamento, como você mesmo citou, de fontes internacionais, e ele manda boa parte do seu produto para fora e recebe em dólar. O que vai acontecer se o governo fizer um ataque contra o agronegócio? Dizer assim, olha, não sai mais um saco de soja ou um saco de milho do Brasil. O que você acha que a China vai dizer? O que você acha que os compradores internacionais vão dizer? Ô, Brasil, pode acabar com isso aí, senão eu vou fechar a torneira aqui e você vai morrer asfixiado. Porque o Brasil precisa dessa grana para poder fechar suas contas. Então, o agronegócio é um exemplo de setor no Brasil que tem força, que tem autonomia, que tem independência e deve usar essa força, essa autonomia e independência para estabelecer a sua posição, para não ceder. A área de petróleo, o mercado de petróleo, que o Zé também citou, é altamente regulado e nós perdemos uma oportunidade gigantesca pela falta de incentivo do governo brasileiro em criar infraestrutura para que este petróleo seja processado aqui localmente, que a gente passe a exportar derivados. A gente é simplesmente um fornecedor de riqueza. Pegamos o petróleo aqui e mandamos embora. O dinheiro que gera, queimamos. Fica nada para o Brasil. Continuamos com portos horrorosos, estradas medíocres e essa população que metade dela vai às aulas, vai à escola, que não tem nem saneamento básico. Só para fechar, você pediu, né, Zé Maria? Rapidinho, tá? É só dizer, Beraldo, não é submeter, em nenhum momento de submeter nem a como, né? E como você disse, o agro está independente mesmo, é muito forte, e exatamente por isso eu escuto todos os dias, o agro está muito forte, independente, está na hora, vem cá, contribui aqui com as contas públicas. Rápida parada.